Você foi projetado e abençoado para crescer. Você foi projetado e abençoado por Deus para crescer. Quando o Senhor criou a terra, Ele libera uma bênção sobre a sua criação. E diz assim: o Senhor abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas e os mares, e as aves se multipliquem na terra. Eu preciso falar para você que crescimento é uma bênção. Escute, crescimento é uma bênção. Crescimento é uma bênção. Quando o Senhor cria o homem, Ele também libera um decreto de bênção. A palavra diz que Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E conforme a sua imagem o criou, e macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando Deus chama Abraão, Deus abençoa Abraão e diz: Abraão, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. No capítulo 13, Deus aparece de novo para Abraão e diz assim: Abraão, a tua semente será como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também assim a tua semente será contada. Capítulo 15 do Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor mais uma vez aparece para Abraão, tira Abraão da tenda e diz assim: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você dá conta de contar. Depois Deus diz assim: assim será a tua semente. Sabe o que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, você vai crescer tanto, mais tanto, mais tanto, que você não vai dar conta de contar. Eu quero que você mais uma vez declare com boca de profeta, com dedo de profeta, com voz de profeta, para alguém estar perto de você e dizer assim: você vai crescer tanto, mais tanto, que você não vai dar conta de contar. Não vai dar conta. Não fala, gente, por favor, fala de verdade. Tem gente que não falou não, que eu vi. Diz assim: você vai crescer tanto, mais tanto, que você não vai dar conta de contar. A Bíblia diz que depois de um certo tempo, nasce o Isaac. Depois de Isaac nasce Jacó. De Jacó nascem os patriarcas. E 70 deles migram para o Egito. Depois de algum tempo, cerca de 400 anos, de 70, foi para mais de 3 milhões de pessoas. E hoje nós somos descendência de Abraão pela fé. E de fato ninguém dá conta de contar a quantidade de descendentes da fé de Abraão. Porque todo dia nasce mais gente. Ninguém dá conta de contar quando Deus abençoa. Mas no tempo em que Israel estava no Egito, a Bíblia diz que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se. Foram fortalecidos. A Bíblia diz que a terra se encheu deles. E quando o faraó percebeu o crescimento daquele povo, o faraó ficou assustado.
Escute. O teu crescimento vai assustar o teu inimigo. Não, você não está aqui não. Vou repetir mais uma vez. O teu crescimento vai assustar o teu inimigo. O crescimento dessa igreja vai assustar o inimigo. É que Deus colocou em nós um potencial ilimitado de crescimento, gente. Não, vou repetir mais uma vez isso. Deus colocou em nós um potencial ilimitado de crescimento. Você pode repetir após mim e dizer assim: Deus colocou em mim. Não, irmão, para de graça, pelo amor de Deus. Diz assim: Deus colocou em mim um potencial ilimitado de crescimento. Nós vamos colocar na terceira pessoa, diz assim: Deus colocou em nós um potencial ilimitado de crescimento. Olha para mim, olha para mim. Quando você começa a crescer, você começa a chamar a atenção. Enquanto você não está crescendo, você é uma pessoa insignificante, ninguém atenta para você. Mas é só você começar a crescer que chama a atenção, inclusive de Satanás. Porque Satanás é o maior inimigo do crescimento. Satanás não quer que você cresça. E daqui a pouquinho você vai saber por que ele não quer que você cresça. Satanás fará de tudo para impedir o seu crescimento. E foi exatamente isso que aconteceu quando o povo está ali no Egito. Surgiu um certo faraó que diz assim, Êxodo capítulo 1, versículo 10: vamos agir com astúcia para que esse povo não se multiplique. Astúcia aqui é: vamos elaborar um plano muito bem detalhado, um plano inteligente, vamos achar um jeito de não deixar eles crescerem. Escute aqui. Satanás até hoje faz isso, na minha e na sua vida. Os espíritos maus estão tramando uma forma de impedir você crescer. Eles não querem que você cresça. Eles vão procurar uma estratégia, achar um jeito de não deixá-los crescer. E a ideia deles aqui é: se deixar esse povo crescer, eles vão embora do Egito. Essa é a preocupação de Faraó. Porque quem cresce se liberta. Quem cresce, olha, vence guerras. Quem cresce, governa. Quem cresce, se fortalece. Você pode repetir após mim e dizer assim: quem cresce, governa. Não, irmão, para de graça, pelo amor de Deus. Eu vou embora. Assim, quem cresce, governa. E Deus colocou você na terra para governar. Quem cresce se liberta. Tem várias situações que te oprimem porque você ainda não cresceu. Então, quais foram as estratégias que o inimigo se utilizou para tentar impedir o crescimento do povo de Deus que está no Egito? Primeira estratégia: Faraó percebeu que aquele povo está crescendo demais, então vão ocupar esse povo com muito trabalho. Trabalho em excesso é uma estratégia que o inimigo se utiliza para barrar ou sabotar ou impedir o seu crescimento.
Observe que hoje nós estamos tão ocupados, que já não temos tempo na nossa agenda reservado exclusivamente para o nosso crescimento. A segunda estratégia que Faraó se utilizou foi: vamos então matar as crianças. Êxodo capítulo 1, versículo 16 diz: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, mate o bebê. Se for menina, deixe que viva. Eles perceberam que aquele trabalho em excesso não estava conseguindo barrar o crescimento. Eles mudam a estratégia. Quando ajudares as hebreias no parto e as virgens sobre os assentos, se for menino, matai-o. Olha, quando ajudardes. Preste atenção nisso aqui, gente. Cuidado com quem se aproxima de você dizendo que quer te ajudar. Está aqui. Quando ajudardes as hebreias. Essas parteiras aqui inicialmente foram enviadas pelo inimigo para matar as crianças. E se você perguntar, mas por que matar as crianças? Eu te respondo: matar as crianças vamos destruir o futuro deles hoje. Vamos tentar impedir o crescimento deles no futuro hoje. É exatamente assim que Satanás faz na sua vida. Ele tenta impedir o seu crescimento futuro hoje. Porque se aquelas crianças crescem, o futuro daquele povo está garantido, que é crescimento. Escuta aqui, gente. Você destrói o seu futuro com atitudes de hoje. A ideia essa geração vai envelhecer. Então a gente mata as crianças, que o futuro deles está comprometido. Eu vou repetir mais uma vez isso. Você destrói o seu futuro com as atitudes de hoje. E o que eles pensaram foi: vamos destruir hoje, no presente, o que faz eles crescerem amanhã, no futuro. A gente destrói no presente o que pode fazer eles crescerem no futuro. Vou repetir mais uma vez. A gente mata no presente o que fará eles crescer no futuro. Vou repetir a terceira vez. Olha a estratégia de inimigo. A gente mata, a gente sabota no presente o que fará eles crescerem no futuro. Para que você se torne a pessoa que você foi criada para ser, você vai precisar crescer e se desenvolver. Para alcançar o seu potencial, você vai precisar crescer. Se você tem sonhos, alvos, você vai precisar crescer para alcançá-los. Tem muita gente que vai ficar apenas sonhando, e nunca vai ver os seus sonhos se materializando, porque não investiram no seu crescimento. Aí a gente olha o texto. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. A gente observa esse padrão bíblico de crescimento quando a gente observa a história de João Batista. Capítulo 1 de Lucas, versículo 80, diz assim: e crescia o menino e se fortalecia em espírito, e ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Na NVI, o menino crescia e se fortalecia em espírito,
E ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Não sei se você entendeu o princípio. O princípio aqui é este: primeiro cresce, depois aparece. Você pode repetir comigo? Diga assim: primeiro cresce, depois aparece. Observe que João Batista está num deserto. Deserto fala de lugar solitário. Escute aqui: o lugar que você mais cresce não é nos lugares públicos. Quantidade de seguidores no Instagram não significa crescimento. Não. O quanto que você aparece não significa crescimento. A Bíblia diz que João Batista estava vivendo no deserto. E eu preciso falar para você uma coisa, irmão. O lugar que a gente mais cresce é no deserto. O lugar que você mais cresce é nos lugares onde ninguém te vê. Os lugares que a gente mais cresce são nos lugares solitários. O lugar que você mais cresce é no secreto. É no quarto com a porta fechada. Mas hoje nós temos uma geração que não quer ficar a sós no quarto. Crescer é algo tão importante, gente, que Jesus veio à terra para nos dar o exemplo de crescimento. A Bíblia diz, Lucas 2,52, NVI, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Sabe o que é isso? Nós precisamos crescer nas duas dimensões. Primeiro, diante de Deus. E segundo, diante dos homens. E esse crescimento acontece aonde? No quarto, com a porta fechada. Esse crescimento acontece quando você coloca os seus joelhos no chão, a sua cara no pó, e passa horas e mais horas falando com Deus. Crescimento. Esse crescimento acontece quando você senta na sua cadeira de estudo, abre o seu livro, passa horas e mais horas estudando. Crescimento. Hoje eu quero te dar aqui alguns conselhos para que você possa crescer. Primeiro, tenha muito cuidado com as distrações. Satanás não é bobo. E todo o sistema mundano hoje está sendo orquestrado para te distrair, para nos distrair. É só observar quanto tempo a gente gasta no Instagram. Quanto tempo por dia a gente passa o dedo nos rios. Quanto tempo por dia a gente passa nos shorts do YouTube. Quanto tempo por dia a gente passa olhando TV. Cuidado com as distrações. Não coloque o seu crescimento em xeque por causa das bobagens que estão sendo publicadas diariamente, gente. E vocês estão vivendo a melhor fase da vida de vocês, que é a fase que mais vocês podem crescer. Não vou repetir mais uma vez isso. A fase que vocês mais podem crescer é esta. A Bíblia diz que o menino Samuel
Só que é isso, ele era novo. E Samuel não está crescendo apenas em estatura, não. Samuel está crescendo também em graça. A fase que você mais cresce é a fase que você é novo. Olha para alguém, por favor, diz assim: aproveita essa tua fase, pelo amor de Deus. Diz assim: você está na melhor fase da sua vida. Fala aí, fala aí, fala aí. Se esse jovem tem menos de 80 anos, fala por favor, fala aí. Se esse jovem tem menos de 80 anos, diz assim: você está vivendo a melhor fase da sua vida. Cresça. Não coloque o seu crescimento em segundo um plano na sua vida. Ei, presta atenção, por favor. Reserve um tempo. Eu estou te dando aqui alguns conselhos, tá? Reserve um tempo especificamente para o seu crescimento. Posso perguntar? Quanto tempo diariamente você tem reservado para o seu crescimento? Vou repetir. Quanto tempo diariamente você tem reservado para o seu crescimento? Se você é como a maioria das pessoas, dirá que não tem reservado nenhum tempo. Porque a maioria das pessoas não coloca na sua agenda um momento para consigo mesmo. E o chamado de Deus hoje é este: vamos crescer. Deus está nos chamando para um tempo de crescimento tal qual nunca houve antes na sua história até aqui. Não, eu preciso repetir isso mais uma vez. Deus vai te levar a um tempo de crescimento tal qual você nunca antes experimentou até aqui. Receba essa palavra em nome de Jesus. Todas as vezes que você entrar no quarto, fechar a porta, o Espírito Santo vai te ajudar e você vai crescer. Mas cuidado com as distrações. Nós precisamos estar concentrados no crescimento, gente. Porque crescimento não acontece por acaso. Crescimento não acontece do nada. Se você observar a história de todos os homens que cresceram e foram relevantes na terra, todos eles se dedicaram de forma intencional a isso. A gente precisa entender esse negócio. Você precisa ter um plano para o seu crescimento. Você precisa ter um plano para se tornar alguém melhor. Mais uma vez, é só para esse irmão acordar, dizer assim: você tem um plano para o seu crescimento? Pergunta aí. Você tem um plano para o seu crescimento? Segundo, cultive um senso de urgência. Escuta aqui, filho. Não é porque você é novo que você vai pensar que tem todo o tempo da vida para desperdiçar. Não. Pessoas que crescem realmente e que fazem diferença na terra são pessoas que têm um senso de urgência. É que faz acontecer agora. É que não deixa para depois. Aliás, uma das palavras mais traiçoeiras que existe é: mais tarde eu faço. Depois eu faço. Depois eu estudo. Depois eu oro. Depois eu jejuo. Mais tarde eu me conserto com Deus. Vai ter um monte de gente que vai terminar no inferno por causa dessa palavra traiçoeira. Depois eu me arrependo. Depois eu me conserto. Vai ter um monte de gente que vai irremediavelmente
ser precipitado em densas trevas, porque não quis ouvir o chamado de Deus para hoje. O dia mais importante da sua vida é hoje, e o momento mais importante da sua vida é agora. É por isso que a palavra diz assim, 2 Coríntios 6, 2, NVT. Pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Repete comigo assim, agora é o tempo certo. E o texto diz assim, hoje é o dia da salvação. Então, primeiro conselho, cuidar com distrações. Segundo conselho é, cultive um senso de urgência. Terceiro conselho é, fortaleça a sua fé e enfraqueça o seu medo. Tem gente que não investe no seu crescimento por medo. Medo do que vão pensar. O que é que você está fazendo? Não, eu vou ficar em casa. Fazer o quê? Crescendo. Não, eu vou ficar em casa. Eu vou ter um tempo a sós com Deus orando. Eu vou ficar um tempo a sós, que eu tenho muita coisa para ler hoje. Então, se você falar isso, a galera que anda com você vai te criticar. Então você tem medo de ser criticado. Outros, até aqui não entenderam que algo que mais pode paralisar uma pessoa no seu crescimento é o medo. Medo de fracassar, medo que os outros vão pensar, medo de perder amizades. Inclusive, essas amizades que não te impulsionam ao crescimento são amizades inúteis. Não precisa ter medo de perder amizade inútil. Medo de que o sucesso te afaste dos outros. E eu olho para a palavra, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 a 21, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Todos os dias você precisa crescer na sua fé. Dedicar um tempo para ler a palavra. Quarto conselho, para você que deseja crescer, está aqui. Eu disse que quem cresce, governa. Quem cresce, vence guerras. Quem cresce, prospera. Quem cresce, é abençoado. Quem cresce, aterroriza o inimigo. Crescimento. Quarto conselho é esse aqui. Mantenha claro um senso de direção. Talvez um dos grandes problemas da juventude hoje é essa. Falta de clareza, de um senso de direção. Já falei aqui algumas vezes, uma das coisas que mais marcou a minha adolescência e minha juventude foi uma pergunta que meu pai me fazia. Ele falava assim, filho, onde você quer estar daqui a 10 anos? Como você quer estar daqui a 10 anos? Qual a direção que você está indo? Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, se você escolher e continuar fazendo as coisas atuais, para onde que isso vai te levar? Você precisa ter um claro senso de direção, gente. Escuta uma coisa. Existem 3 tipos de pessoas na terra. Aquelas que não sabem em que direção estão indo. Elas não sabem o que querem. E esse tipo aqui está cheio. Gente que não sabe o que quer. E isso é uma tragédia na vida de qualquer pessoa. Porque isso aqui mantém as pessoas confusas.
superficiais, sem senso de propósito. É gente que não sabe o que quer. O segundo tipo de pessoa na terra que existe com relação a essa questão de ter senso de direção, está aqui, ó. São pessoas que sabem o que querem, mas não o fazem. E até sabe o que quer. Ah, eu quero passar em medicina, legal. Mas não faz nada para passar em medicina. Ah, eu quero ser uma cantora igual o Gabi Sampaio. Mas não ora, não jejua, não treina a voz, não se santifica, não consagra a vida. Ah, eu quero ser um pregador, legal. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não se consagra a Deus. Eu sei o que eu quero ser um empreendedor, legal, mas não estuda nada sobre o assunto. Não está crescendo. Eu quero ser um campeão em natação, legal. Não treino nem sequer meia hora por dia na piscina. Eu quero ser um jogador de futebol, legal. Mas quer bater baba igual os amigos. É isso, uma coisa. Deus me levantou aqui nessa noite para pregar para uma geração de campeões. Não, acho que somente uns 40% é campeão aqui. Não entendi isso não. Ou então você não entendeu. Deus me colocou aqui para pregar diante de uma plateia de campeões. Isso é tão verdade que hoje você vai receber a unção de crescimento. E qualquer pessoa que se aproximar de você, dos dois, ou vai crescer também, ou então vai vazar da sua vida. Diga amém, pelo amor de Deus. Vou falar mais uma vez. Daqui de hoje em diante, qualquer pessoa que se aproximar de você, dos dois, ou vai crescer também, ou vai vazar da sua vida. Diga amém. Esse tipo de gente que sabe o que quer, mas não faz nada, é gente frustrada. Isso aqui é gente que não está disposta a pagar o preço para aprender. É gente que não está disposta a crescer. É gente que nunca vai se aproximar do que deseja ser. Terceiro tipo de pessoas que existe são pessoas que sabem o que querem e vai lá e faz, gente. Aqui são poucos. Eu sei o que eu quero e todos os dias eu dou pequenos passos na direção daquilo que eu quero. É gente que é firme, que é constante, que é inabalável. Venha o que vier, eu não abro mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sei para que eu nasci, eu sei quem foi que me chamou. Eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar crescendo. Eu vou pagar o preço do crescimento. Agora escuta uma coisa. A Bíblia diz que o menino Samuel crescia em estatura e em graça. Escuta aqui, gente. Não existe crescimento da noite para o dia. Crescimento é um processo doloroso. Não existe crescimento sem dores. Não existe crescimento sem renúncia. Não existe crescimento sem lugar secreto. E aqui eu quero revelar para você um segredo de Samuel. Porque Samuel foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E se tornou um homem mais respeitado da sua geração. Não vou repetir isso, gente, isso é demais. Samuel se tornou o homem mais respeitado da sua geração. Sabe por quê? Porque Samuel estava crescendo. Samuel se tornou o homem mais respeitado do seu bairro. Por quê? Porque Samuel estava... Fala, me ajuda aí. Porque Samuel estava...
Samuel era procurado pelos homens do seu tempo, porque Samuel estava crescendo. Samuel se tornou juiz, sacerdote, profeta, porque Samuel estava crescendo. Agora escute: enquanto Samuel crescia, a Bíblia diz que ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ei, Samuel já se comportava como a pessoa que ele queria ser no futuro. Menino, mas já estava usando estola sacerdotal. Era menino, mas já se comportava como pastor. Era menino, mas já se comportava como um profeta. Era menino, mas já se comportava como gente grande. Pastor, eu ainda sou menino, menina. Já que eu sou menino, então eu vou me comportar como o pegador. Não é pregador não, é pegador. Errado. Pastor, eu sou menina, então eu vou me comportar com pirigóspel. Ou perigosa. Não. Você vai se comportar como a mulher que você vai se tornar. Não, ouça, mas esse pessoal não está aqui não. As pessoas gastam toda a energia do Gabi Sampaio. Ei, olha para cá. Ei, você vai se comportar como a pessoa que você quer se tornar. E não importa como que você está hoje, se comporte hoje como a pessoa que você quer se tornar. Alguém me entende? Pode dizer amém. Quais são as pessoas que você modela hoje? Quais são as pessoas que te inspiram hoje? Quem são os teus mentores? Quem são as pessoas cujo modelo te inspira? Ei, Samuel era menino, e ainda menino ele estava servindo no templo. Ei, cuidado com gente que não serve. Quem não serve, não serve. Pastor, mas ela é uma gatinha, pastor. É mesmo? Aí quando tu casar, vai ser assim. Pastor, mas ela é um gatinho. É mesmo? Preguiçoso, miserável, só sabe fazer cocô e dar pelo na sala. Não serve. Ei, Samuel era menino, mas mesmo menino ele estava crescendo, e enquanto crescia ele estava servindo. É porque a Gabi Sampaio não vai poder contar aqui um pouquinho o seu testemunho hoje, mas eu tenho certeza absoluta que enquanto ela estava crescendo, ela estava servindo. Certeza absoluta. Porque ninguém cresce, gente, da noite para o dia. Ninguém se torna Gabi Sampaio da noite para o dia. Ei, foram anos crescendo. Aonde? No secreto. Ela não precisa contar, mas eu já sei. O Gabi não tem dom de revelação não, tá? De vez em quando que ele me usa assim no dom de revelação, mas eu já sei. Sabe por quê? Porque quando você busca no secreto, teu pai te honra publicamente. Deus hoje está levantando a geração do secreto. Fique de pé, por favor, que eu quero orar por você. Deus hoje vai levantar uma geração de profetas, uma geração de sacerdotes,
Uma geração de gente que vai ser respeitada onde quer que chegar. Não vou repetir mais uma vez. Você será respeitada onde quer que você chegar. Agora escute uma coisa. Nos dias de Samuel, havia uma geração que não está crescendo em graça e sabedoria diante de Deus. Essa geração que era contemporânea de Samuel era a geração de Ofni e Finéias. Eram os desviados do templo. Olha para mim. Eram os desviados do templo. Era gente que não conhecia Deus. Era gente que estava no templo, mas não tinha o temor de Deus. Era gente que está no templo, mas não estava crescendo. Era gente que estava no templo, mas fazia pouco caso do culto. Não reverenciava o Deus que estava no culto. É tão sério que esses jovens eram ditos como filhos de Belial. Estavam no templo. Era gente que está perdida dentro de casa. Ei. Era gente que estava se perdendo dentro de casa, dentro do templo. E nessa noite também é noite de concerto. É noite de mudança de direção. Eu não sei como que você está aqui hoje. Eu não sei qual é a direção que você está indo. Mas hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo e permitir que Ele trabalhe no teu coração, Ele pode corrigir a tua rota. Na mesma geração de Samuel, o Samuel que está crescendo no templo, servindo no templo, se comportando como gente grande. Tinha a geração de Ofni e Finéias, que não tinha uma boa fama, porque as coisas que eles faziam às ocultas estavam vindo à tona. E eu preciso falar para você, filho, tudo aquilo que você faz no secreto vai se revelar em público, seja bom, seja ruim. Tem gente que usa o secreto para crescer, mas tem gente que está usando o secreto para se apodrecer por dentro. O secreto pode ser o lugar do teu crescimento, mas quando você está sozinho no seu quarto, pode ser o lugar da sua perdição, do seu apodrecimento. O que você está olhando no celular, o que você olha nas redes sociais, o que você olha no computador, pode estar te apodrecendo. Talvez o seu pai, a sua mãe não está vendo, mas o Deus que está aqui nessa noite está te vendo. E a partir de hoje, o teu lugar secreto não será lugar mais de apodrecimento, não será lugar mais de pecado, mas será o lugar do encontro em você e Deus, você e Deus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. O teu lugar secreto vai ser o lugar do encontro, vai ser o lugar do crescimento, vai ser o lugar do renovo, vai ser o lugar de visitação de Deus. Lugar de visitação. O final daqueles dois jovens que desprezaram o Senhor, o final deles foi trágico. Eles morreram antes do tempo.
envergonhados, com a péssima reputação, enquanto que Samuel, que decidiu investir no crescimento, se tornou cada vez mais honrado entre os homens da sua geração. Eu quero orar por você agora. Eu vou pedir ao meu Deus para que a partir de hoje você se desperte e permita ao Espírito Santo te conduzir ao lugar do crescimento. Vamos orar juntos. Espírito Santo, eu quero pedir que a partir de hoje, jovens que chegaram aqui sejam constrangidos e despertados pelo Senhor ao lugar do crescimento. Aqueles que estavam presos nas distrações, trazer de volta a comunhão. Aqueles que estavam presos nas futilidades, nas mediocridades da vida, trazer de volta o Espírito Santo. Aqueles que estão sabotando o seu futuro com atitudes erradas hoje, corrija a direção agora, Espírito Santo. Eu quero te pedir em nome de Jesus que enquanto essa geração está crescendo, eles possam estar servindo no teu altar. Ajuda aquela filha a se comportar da maneira como eles devem se comportar, para que eles possam desfrutar do futuro que o Senhor já preparou para eles. Pai, eu te peço que cada jovem, cada adolescente que está nessa noite, cada homem, cada mulher se torne a pessoa que nasceu para ser. Nós repreendemos agora todos os inimigos do crescimento. E eu declaro que essa geração vai crescer. Essa geração vai crescer em graça. Essa geração vai crescer em sabedoria. Essa geração vai crescer em estatura, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que o fracasso não será uma realidade na vida dos jovens que aqui estão essa noite. Eu declaro que o fracasso não fará parte da história das meninas que aqui estão essa noite. Eu declaro em nome de Jesus que os jovens e adolescentes que aqui estão não repetirão os pecados dos seus pais. Eu declaro que eles vencerão pecados que os seus pais não conseguiram vencer. Sim, Deus. Eu declaro em nome de Jesus que eles darão continuidade ao legado que os seus pais não conseguiram concluir. Eu declaro em nome de Jesus que essa geração vai construir coisas maiores e melhores do que nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.